palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 15, a partir do verso 4 diz assim: Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: Seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Bom, essa história aqui é muito conhecida, a história de Sansão e de Dalila. Sansão, ele foi um homem separado por Deus, do qual ele tinha uma força exuberante que Deus dava para ele. Porém, Sansão, ele tinha uma fraqueza, ele tinha uma área da vida dele do qual ele se sentia, se assim podemos dizer, se sentia fraco. E aqui nessa passagem, a Bíblia relata que através de um momento íntimo dele com essa sua mulher Dalila, ela conseguiu seduzir ele e conseguiu descobrir da onde vinha tanta força. E assim o povo dos filisteus conseguiu detê-lo, ele, de certa forma. Mas a mensagem que Deus nos ensina com isso é que todos nós temos um ponto de fraqueza. Todos nós temos um momento do qual a gente se depara com alguma fraqueza nossa, com algum momento de cansaço, de desânimo. Algum momento que pega a gente, se assim podemos colocar. Só que o que nos difere da nossa vida e determina como a gente vai continuar a caminhar todos os dias é como a gente tem lidado com as nossas fraquezas. Qual é o valor que nós temos dado à nossa vida, até mesmo nesses momentos. Sansão, no começo da sua caminhada, lá para o capítulo 13, a Bíblia relata que os pais de Sansão, em um determinado momento da vida dele, da sua juventude, repreendeu ele, porque ele se encantou por uma mulher e os pais dele questionou por que ele não... E ele queria casar de qualquer jeito com essa mulher. E os pais dele questionou por que ele não casaria com uma mulher do povoado dele. E ele não quis. E isso trouxe consequências para ele. O que eu quero dizer com tudo isso é que muitas vezes o nosso pastor, os nossos pais, até mesmo um amigo querido vai falar assim para você: fulano, não faça isso. A gente tem uma história, né, que a gente conhece, o pessoal fala, né, que quando a nossa mãe fala: filho, não vá para aquele caminho, a gente não dá muita bola, e a hora que a gente vai quando passa-se, né, alguns minutos, algum tempo, e aquilo realmente acontece. E a gente para e pensa depois: puxa, se eu tivesse ouvido a minha mãe ou o meu pai. E com Sansão não foi diferente. Se ele tivesse ouvido os pais dele lá no começo, talvez toda essa trajetória da vida dele meio conturbada, nada disso teria acontecido. Então, a mensagem que eu quero deixar para você no dia de hoje, para você refletir, é que às vezes Deus vem falando com o seu povo, Deus vem falando com você, comigo, porém a gente quer sempre dar um jeito para tudo. A gente sempre quer levar a vida da maneira como a gente acha que deve ser, e a gente acaba sofrendo consequências. E numa dessas consequências muito rigorosas, que você pare e pense um pouco. Deus, ele nos dá saúde, Deus, ele nos dá força, Deus, ele nos dá sabedoria a todo momento. Basta a gente saber administrar toda a nossa vida
baseada naquilo que Deus nos proporciona e não aquilo que o mundo ao nosso redor nos proporciona, porque talvez aquilo que o mundo proporciona para nós é algo passageiro, algo que amanhã ou depois acaba, algo que amanhã ou depois não tem mais graça, algo que amanhã ou depois simplesmente não faz mais sentido. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você é algo eterno. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é para todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Um grande abraço.